Rapaz, a semana de Libertadores começou novamente. Teremos Fortaleza e Deportivo Maldonado na quinta-feira, se enfrentando na Arena Castelão no jogo da volta da segunda fase dessa Copa Libertadores da América. E assim, eu acho que é muito bacana a gente poder chegar nesse momento da competição e poder conversar um pouco e tentar entender esse retrospecto, diria, recente, né? Pelo menos nesse século, dos clubes brasileiros que jogaram essa fase preliminar e voltaram para o Brasil ou viajaram para fora com um empate no primeiro jogo. É um retrospecto interessante que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, porque é um debate muito bacana, tá? A gente tem alguns dados aqui que vale a pena serem mencionados e eu acho que vai fazer um pouco de sentido quando a gente for falar um pouquinho do Fortaleza. Mas antes de começar esse vídeo, lembrar que é um oferecimento da Drogaria Mendes, cara. A Drogaria Mendes, a grande parceira aqui do Glória e Tradição, você já está acostumado. Farmácia que a gente tem uma parceria aqui de muito louvor, a gente gosta demais de fazer parceria com uma instituição que a gente confia, e a Drogaria Mendes é essa instituição. Lá é uma farmácia onde vai entregar grátis para toda a cidade de Fortaleza, tá? Você pode tanto acessar o WhatsApp por aqui, ou você pode clicar no QR Code aqui no cantinho, tá? Você é redirecionado para o WhatsApp deles, ou você digita lá 988725000, 988725000, e você é redirecionado para falar e fazer os seus pedidos na melhor farmácia de Fortaleza, Drogaria Mendes. Então, faz o seu pedido, pede o seu remédio por lá e assim você vai estar tanto ajudando o GT como também fazendo pedido numa drogaria de muita confiança. E agora eu vou chamar aqui a vinheta para a gente poder dar início ao vídeo, mas antes falar um rapidinho da oferta do dia. A oferta do dia na Drogaria Mendes, galera, é Vic Vaporub Baby, tá? O famoso Vic Baby, rapaz. E é só por R$16,99. Sim, R$16,99. Você pede o Vic Baby e já pode usufruir. Tá com um pouco de aquele problema, um peito cheio, né? Como a gente costuma falar. Eu geralmente sempre passo o Vic nesse caso. E para você que tem criança, menino novo, é muito bom você poder pedir o Vic Baby, porque é uma eficácia muito tranquila, uma eficácia muito boa. Então a gente garante aqui com a oferta da Drogaria Mendes, tá? Então a entrega grátis para toda a cidade de Fortaleza, todo o município de Fortaleza, entrega grátis e você faz o pedido do Vic Baby por apenas R$16,99. É garapa ou não é? Enfim, fica aqui a recomendação e aqui da oferta do dia. Então vamos começar aqui, né, galera? Vamos falar aqui um pouco sobre Libertadores, né? Eu vou colocar aqui na tela, para a gente poder ir se adiantando acerca desse assunto, um retrospecto interessante, que são equipes brasileiras que jogaram a fase preliminar e o seu desempenho quando voltou para o Brasil ou viajou para fora com um empate no primeiro jogo. Aqui é um retrospecto interessantíssimo, tá? Até peço desculpa que deu uma tosse agora aqui, já fiquei nervoso só de olhar os confrontos. Por quê, galera? Vamos tentar fazer aqui um apanhado geral. Os jogos de brasileiros na fase preliminar, onde a ida foi empate, você já consegue ver ali pelo lado direito que somente um confronto acabou não saindo bem sucedido, que foi o jogo do Corinthians contra o Tolima. Acho que foi a eliminação que mais chamou a atenção na primeira eliminação de um brasileiro numa fase preliminar aqui nesse século e tudo mais, mas vamos parte por parte, tá? Nós temos alguns exemplos de clubes que fizeram o primeiro jogo fora e o empate foi de 0-0, tá? Vamos começar por esses porque eu acho que é mais interessante. O Corinthians contra o Tolima, o 0-0, o Corinthians jogava em casa, tá? E o Tolima, lá na Colômbia, é que vence por 2-0 e se classifica. Então, acho que nesse exemplo, que mais se enquadra parecido com o do Fortaleza, esse do Corinthians não tá tão semelhante, né, por conta da eliminação. Se a gente for para o outro 0-0 que temos ali, que é Universidade de Chile e Internacional, o jogo da ida foi 0-0 lá no Chile, tá? O jogo foi 0-0 lá no Chile, lá no Estádio Nacional, e assim o Inter conseguiu vencer por 2-0 jogando em casa e aí se classificou. Na terceira fase, isso na Copa Libertadores de 2020, o Internacional ele empata em 0-0 com o Tolima lá na Colômbia e ele vence por 1-0 no jogo lá no Rio Grande do Sul, tá? Então foi dois exemplos aí na mesma temporada, no mesmo ano, nas duas fases preliminares, o Inter empata o jogo da ida em 0-0 e no jogo da volta ele vence por 1-0. Se a gente for para 2022, a gente tem um exemplo que é mais recente, né? Foi a edição passada, e é interessante, porque o América Mineiro ele faz o primeiro jogo em casa, empata em 0-0, e o Barcelona de Guayaquil
empata em 0-0 no seu jogo quando joga na volta, jogando em casa, lá no seu estádio, que foi até a final da competição. O que aconteceu? A partida foi para os pênaltis e o América se classificou por 5-4, tá? De todos os exemplos, até vale a pena a gente citar, é o único em que uma partida foi para a decisão dos pênaltis, tá? Onde há um time brasileiro, a ida foi empate, o jogo da volta acabou tendo o mesmo placar e foi para os pênaltis. Então, se a gente começar a observar um padrão, o Corinthians, ele em 2011 foi o único time eliminado na pré-Libertadores, o único time também por empatar o jogo da ida esse foi em casa. A gente tem também esse exemplo do América, que é o único que foi para os pênaltis, e assim a gente vai para o exemplo mais geral, que é o que mais ocorre de forma comum quando um clube brasileiro empata o jogo da ida fora, tá? Vamos lá. O Tacuari, do Paraguai, ele empata por 2-2 com o Palmeiras em 2005 e o Palmeiras vence a volta por 2-0. Em 2006, a gente tem o Deportivo Cuenca do Equador, onde ele empata em 1-1 com o Goiás, e no jogo da volta, o Goiás vence por 3-0 e ele se classifica. Lembrando, nessa época, a fase preliminar era apenas uma fase, tá? Era a primeira fase e você já ia para a fase de grupos. Em 2010, vocês podem ver que a gente teve um intervalo de 4 anos aí, a gente continuou tendo os clubes brasileiros na pré-Libertadores, mas nessa temporada em específico, o Cruzeiro ele acabou empatando no jogo da ida por 1-1 lá em Potosí. Vamos ver o Real Potosí que faliu, né? Vale a pena se mencionar. O Cruzeiro ele vence a volta por 7-0, tá? Até porque tinha uma diferença técnica muito grande. O Cruzeiro era um Cruzeiro que no ano anterior tinha sido finalista da Libertadores, né? Deixou o título escapar ali contra o Estudiantes. O Corinthians a gente já citou e teve na mesma temporada o Grêmio que empata ainda por 2-2 e vence na volta por 3-1, tá? Em 2016, a gente tem a Universidade Serra Valeiro empatando em 1-1 na ida com o São Paulo e o São Paulo vence na volta por 1-0. Em 2017, já no formato atual da competição, né, onde a gente tem terceira fase, inclusive de fase preliminar, o Atlético Paranaense empata em 3-3 com o Deportivo Capiatá na terceira fase e jogando lá no Paraguai consegue vencer por 1-0 e se classificar. Em 2019, a gente tem um jogo que é o placar mais assim aproximado de muitos gols, né? Que é o Danúbio do Uruguai, inclusive é um confronto brasileiro contra o Uruguai também nesse exemplo, onde a ida foi empate 2-2 e na volta o Atlético vence por 3-2, uma diferença mínima de um gol ali no placar e consegue se classificar também na temporada 2019. E a gente tem ali mais alguns exemplos, como Universidade de Chile, Tolima e o América Mineiro empatando em 0-0 contra o Barcelona de Guayaquil. Pronto. Agora que a câmera foi estabelecida, a gente pode aqui partir para a fase final do vídeo de hoje, né? O que a gente toma como lição? A gente toma como lição que realmente o Libertadores é um torneio complicado, é um torneio de grande exigência técnica. A gente sabe que a cobrança de se classificar nessa fase preliminar é gigante, mas o fato é que o Fortaleza ele tem apenas um jogo que meio que quebra a lógica, que é o jogo do Corinthians. Então, a lógica seria um clube brasileiro acabar passando de fase e ainda mais decidindo em casa. E isso, acho que é um fato interessante para a gente comparar, já que em todos os jogos que terminou 0-0, a equipe brasileira que decidiu em casa conseguiu reverter. O único exemplo que isso não foi possível foi quando decidiu justamente fora, que foi o Corinthians em 2011 na Colômbia. Enfim, acho que é um retrospecto interessante e que vale a pena a gente comparar por aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um retrospecto para a gente falar um pouco mais sobre essa história recente na Copa Libertadores. Mas eu fico feliz se vocês puderem comentar aí embaixo e dar sua opinião a respeito dessa fase que é muito traiçoeira para alguns clubes brasileiros. Mas, no geral, quando a gente traz o empate no jogo da ida, tem na maioria se classificando. Enfim, se inscreva aí embaixo, compartilhe com seus amigos. Quero muito ver o que vocês têm a comentar. E a gente se vê mais tarde na live do GT. Então, um abraço para todos e até mais.